Fala pessoal, beleza? Primeiramente sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o cálculo de volume e de áreas dos principais sólidos geométricos aí, tá bom? Aí é o seguinte, antes da gente começar a falar sobre esses volumes, seria interessante nós relembrarmos algumas coisas a respeito de unidades de medida. Principalmente quando a gente fala de volume e de área, é muito interessante que a gente faça sempre essa revisão, sempre que possível, tá bom? Aí é o seguinte, ó, primeira coisa, vamos pensar em volume primeiro. É muito comum a gente falar de um volume em decímetro cúbico, em metro cúbico, e nas alternativas ter alguma coisa relacionada a litros. E aí, como é que a gente faz essa conversão? Aí é só tu lembrar que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa de uma ml, que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa de 1 litro. E lembrar que 1 metro cúbico, na verdade, esse aqui já vale o quê? 1.000 litros. Toda vez que eu falar de 1 metro cúbico, eu estou falando de 1.000 litros, né? Aí lembrar também da relaçãozinha de área aqui, né? Que é muito comum a gente falar de, por exemplo, hectare. O que é um hectare? Hectare é 10 mil metros quadrados, né? É interessante eu lembrar também da relação de quando eu converto de, por exemplo, centímetro para metro, eu divido por 100, né? Então, quando eu saio de centímetro quadrado para metro quadrado, é necessário que eu entenda que eu tenho que dividir por 100 ao quadrado, né? Porque no caso, centímetro de casa em casa, no caso de metro quadrado, centímetro quadrado, é de 100 em 100, né? Vamos pensar aqui rapidão, só para exemplificar o que eu estou falando. Bora supor que eu tenho aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e por último milímetro. Quando é assim, ó, de casa em casa eu multiplico por 10 e para voltar eu divido por 10, né? Só que quando eu falo de área, isso aqui, ó, tudo é ao quadrado, essas medidas, né? E aí, no caso, não vai ser mais dividir por 10, vai ser dividir por 100, não vai ser mais multiplicar por 10, vai ser multiplicar por 100, né? Então, no caso, que é o 10 ao quadrado. Então, lembrar disso. Para converter de metro quadrado para centímetro quadrado, que é uma conversão muito comum, eu tenho que multiplicar por 100 e depois multiplicar por 100 de novo. São duas multiplicações por 100, tá bom? Lembrar desses detalhezinhos a respeito de unidades de medida, tá bom? E aí é o seguinte, ó, para falar um pouco sobre volume desses sólidos, cálculo de área, falar desses sólidos em si, que nós estamos acostumados a ver em prova, que é bem provável que caia no vestibular que a gente vai fazer, né? E aí, no caso, um sólido muito conhecido é o prisma, né? A característica do prisma é que eu tenho duas bases iguais. Por exemplo, eu coloquei aí duas bases pentagonais, né? No caso, mas poderia ser hexagonal, poderia ser base retangular, né? No caso, o paralelepípedo são bases retangulares. E aí o que é interessante eu lembrar a respeito do prisma aí. Do prisma é muito importante que a gente lembre do cálculo, por exemplo, do volume dele. Como é que calculo o volume de um prisma? Eu pego a área da base e multiplico pela altura, né? Esse aqui é a fórmula para o cálculo do volume de um prisma, né? E aí a área da base depende do sólido, né? Por exemplo, aqui, ó, a área da base é um pentágono, então vai ser a área de um pentágono vezes a altura, né? Ah, professor, e se fosse um hexágono, seria aí procurar a fórmula, tem que saber a fórmula das áreas, pode ser qualquer figura. Trapézio, por exemplo, também poderia ser, tá bom? E aí, no caso, a respeito disso, também tem aqui, ó, embaixo, por exemplo, se tu pegar, só para fazer uma analogia, para a gente já matar aqui nessa revisão, dois conteúdos de uma vez só, o volume de um cilindro é algo muito parecido, né? O cilindro, apesar de ser um sólido de revolução, ele não é a mesma coisa de um prisma, mas se eu for calcular o volume dele, dá para usar também essa formulazinha da área da base vezes a altura. A mudança que tem aqui, que tu vai ver nos livros, por exemplo, como πr quadrado vezes a altura, a área o volume do prisma, é porque o prisma ele já tem uma área definida, que é aqui o círculo, né? Então já fica πr quadrado.
Aqui não, no caso do prisma, no cilindro a área é sempre um círculo. Aqui não. Aqui pode ser pentágono, pode ser hexágono, por isso que eu coloco assim de maneira genérica, a área da base vezes a altura. E aí, se eu pegar, por exemplo, a área lateral, se é uma questão pedir para eu calcular a área lateral, seria somar a área de cada face. As faces aqui são todas retangulares. E aí eu posso fazer só assim, ó, perímetro da base vezes a altura. Isso aqui vai dar a área lateral do prisma. Eu somo todos os lados da base e multiplico pela altura, área lateral. E aí, se alguma questão algum dia pedir para mim a área total, eu tenho que lembrar que eu tenho que pegar o valor da área lateral que foi encontrado aqui e somar com 2 vezes a área da base, porque são duas bases, né? Uma em cima e a outra embaixo, né? Então, a questão pediu para calcular a área lateral de um prisma. Soma os lados da base ali, multiplica pela altura. Já tem uma área lateral completa. Beleza, perfeito. Ah, pediu para calcular a área total. Eu pego esse valor e somo com a área da base, só que vezes 2. A área da base tem que multiplicar por 2, porque tem duas bases, tá bom? E se tu olhar, gente, ó, de maneira análoga, tu tem bem aqui o cilindro também, ó. O cilindro, o que que tem um cilindro aqui, ó? O cilindro, a área lateral dele, perímetro da base vezes a altura. Eu posso escrever de outra maneira? Posso, porque a base aqui é um círculo. Então, ó, aqui eu tenho o comprimento da circunferência como perímetro da base. Por isso que a fórmula da área lateral fica 2πr H. Fica definida a fórmula porque é definida a fórmula a forma da base, que é um círculo, eu tenho um comprimento da circunferência para poder calcular essa área lateral. Cálculo da área total, do mesmo jeito, somar a área da base com 2 vezes somar a área lateral com 2 vezes a área da base, tá bom? Vai dar essa relaçãozinha aí, tá bom? Aí, ó, só pegar uma questãozinha aqui, ó. E aí, ó, só pegar uma questãozinha para a gente resolver aqui, coisa rápida. Essa aqui diz assim, ó. A capacidade de um reservatório em forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 50 centímetros, 2 metros e 3 metros em litros, é o quê? Ó, paralelepípedo reto retângulo, gente, ó, uma coisa interessante lembrar, ele é um prisma. Ele é um prisma. Só ver se está aparecendo as informações da questão todinha aí para vocês na tela, né? No caso, é um prisma. E aí, como é que eu faço para calcular o volume desse prisma? O volume de um prisma nada mais é do que a área da base vezes a altura. Então, deixa eu colocar aqui, ó, o volume nada mais é do que a área da base vezes a altura. E a base aqui, ó, é um retângulo. Como é que calcula a área de um retângulo? Aí eu imagino quem seria a base desse retângulo, quem seria a altura desse retângulo e multiplico. No caso aqui, ó, 50 centímetros para colocar em metros, 0,5 e aqui 2 metros. Então, a área da base é 0,5 vezes 2. 0,5 vezes 2. E aí a altura, ó, é 3 metros. Então, o resultado eu multiplico por 3. Aqui vai dar o quê? Aqui vai dar 3. Exatamente 3. Só que aí, ó, aqui ficou em metro, aqui metro, aqui metro. Quando eu multipliquei, então o resultado é metro cúbico. Aí eu tenho que lembrar que 1 metro cúbico é o quê? 1.000 litros. E ele quer em litros. Então, é 3.000 litros a minha resposta aí para o volume desse reservatório, letra D de dado, tá bom? Então, gente, ó, muito interessante esse conteúdo, muito bacana mesmo. É muito interessante que eu pratique ele, tá bom? Calcular a área de prisma, eu já matei aqui, ó, nessa revisão nossa. Também a área do cilindro, porque de maneira análoga, tá bom? Apesar do cilindro ser um sólido de revolução, mas as fórmulas são muito similares, tá bom? Então, dá para nós praticarmos aí, deixar umas listas aqui para a gente tá resolvendo, tá bom? Deus abençoe, tchau, tchau.